Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, na última semana nós falamos sobre o seguinte tema, que eram as vozes do processo, né? A gente usou o exemplo de Davi ali e a gente conversou sobre isso, sobre no processo entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós vamos ouvir algumas vozes. E aí eu falei sobre 5 vozes que nós precisamos não dar ouvidos no processo. Falei sobre a voz do orgulho, falei sobre a voz da intimidação, a voz da ofensa, do passado e do desprezo. E aí nós vimos que Davi precisou silenciar Golias, não só com o fazer, mas com o dizer. Davi não deu ouvido para Golias e não deu ouvido para essas outras vozes. Mas a grande questão, meu irmão, é que depois da primeira vitória, o processo continua. E depois da primeira vitória, vem outras vozes. E a gente precisa também saber a quais vozes dar ouvido e quais vozes nós precisamos amplificar ou ampliar. Então, nós vamos falar sobre isso, as outras vozes do processo. Eu creio que é um conselho de Deus para a sua vida, eu creio que Deus vai te alcançar essa noite. Você crê comigo? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você ore. Peça para o Senhor falar com você. Você já veio para a igreja, né? Vai lá, fecha seus olhos, fala: Senhor, estou aqui, fala comigo, eu estou desejoso. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor, pela capacidade de comunicar a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela unção que está disponível. Obrigado, Senhor, por meus irmãos recebendo com graça, com sabedoria, colocando em prática em suas vidas, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Glória a Deus. Queridos, antes de eu começar a ministrar, continuar ministrando, eu quero te indicar esse livro aqui, Pleiteie a Sua Causa. Esse livro, ele basicamente vai te ensinar a orar direito. Amém? Quando eu era criança, na igreja a gente falava uma frase assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, eu dou graças a Deus por ter sido criado nesse ambiente. Só quem é filho de crente passou por isso aqui. Provavelmente a Nath, filha de crente: mãe, que tédio, vai orar. Caramba. Não, eu quero qualquer outra coisa. Não vai, já leu a Bíblia? Então tem que estar com tédio. Eu sei, outros irmãos sofreram isso também. Aleluia. E eu dou graças a Deus por ter desde criança esse princípio valorizado. Mas a grande questão, querido, é que valorizar algo mentalmente não significa que isso se tornou uma verdade no teu espírito. Amém? Tem muita gente que cresceu na igreja ouvindo as mesmas coisas e nunca colocou em prática. Então, a grande verdade, tem um grande homem de Deus, John Wesley, ele disse o seguinte, ele disse: me parece que Deus só faz algo na terra depois que o povo dele ora. E parece uma heresia, né? Porque ele falou assim: me parece que Deus está limitado pelas orações do seu povo. Aí quando você pensa Deus limitado, você fala: herege, queima. Mas parece que é isso que a Bíblia fala, quando o Senhor Jesus fala para Pedro: o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Jesus está falando sobre a terra fazer uma demanda e o céu ter que responder. Então, a grande verdade, o que o John Wesley estava dizendo ali é: Deus já fez tudo. E agora, para que isso se manifeste na terra, a igreja precisa orar. Só para não parecer que ninguém gosta de oração aqui, então eu vou falar de novo. Deus já fez tudo, mas para que se manifeste aqui na terra, a igreja precisa orar. Querido, a qualidade da tua vida está intimamente ligada com o nível de oração da tua vida. Eu gosto do que um grande homem de Deus chamado A.W. Tozer disse. Ele disse assim: não há atalhos para a santidade. Sem Bíblia e oração não se faz crente bom. Acabou. Você pode fazer o curso, você pode fazer rema, escola de ministros, escola de missões, teologia, mestrado, doutorado, ser um pós-doc. Sem Bíblia e sem oração não dá para ser crente bom. Aleluia. Glória a Deus, e graças a Deus isso está disponível para todos nós, amém? Então, nesse livrinho, olha só como ele
pequenininho aqui. Você consegue, o irmão Reagan vai te ajudar a aprender a orar direito com base nas Sagradas Escrituras. Esse livro estava R$19,90 e hoje ele está R$15,90, então está muito barato. Garanta, lê. Hoje à noite, antes da meia-noite, você terminou esse livro, se você tiver com vontade. Ai, pastor, mas tem aquela série que tem que terminar. Nem vou entrar nessa, Deus ministra aí no seu coração, aleluia. Mas, queridos, a grande verdade é que tem outras vozes que a gente precisa aprender a lidar no processo, e hoje a gente vai dividir a ministração em duas partes: vozes que precisamos calar, vozes que precisamos amplificar sobre as nossas vidas, amém? 1 Samuel 18, versículo 7, 1 Samuel 18, versículo 7, o texto diz assim: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. O que aconteceu aqui? Davi matou Golias, e aí o povo ficou muito feliz. E aí Davi mandou matar boa parte do exército dos filisteus, e o povo ficou ainda mais feliz. E Davi se tornou um cabra bom de guerra. E aí as irmãzinhas começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi 10.000. E Saul ouviu isso, Davi também, mas essa é a primeira voz que nós precisamos ignorar depois da primeira vitória. Qual voz? A voz dos elogios. Muitas vezes, querido, as críticas são menos maléficas para nós do que os elogios. Por quê? Porque quando você é criticado, você fica triste, chateado, você vai orar, você fala com Deus, Deus reafirma a sua identidade, está tudo certo. O problema do elogio é que você acredita, e eu também. E se a gente der ouvido, a gente vai achar: rapaz, eu sou bom mesmo. Não, peraí, ó, o povo está cantando, tá vendo? É o povo cantando, não sou eu, Senhor, não sou eu que estou falando. O povo está falando: Saul dá conta de 1000, Davi de 10.000. Querido, tem um homem de Deus que eu gosto muito lá da Califórnia, ele fala assim: se nós vivermos pelo elogio dos homens, nós morreremos por suas críticas. Se a sua vida depende do elogio dos homens, quando eles te criticarem, sua vida acabou. Então, o meu conselho para você é: você vai viver um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa de Deus, seja ela qual for na sua vida, existe um processo. A grande questão é qual vai ser a sua atitude depois das primeiras vitórias. Porque se você der ouvido e inclinar e deixar o seu coração se seduzir pelos elogios, isso pode te levar para um lugar de soberba. E a Bíblia diz em Provérbios: a soberba precede a queda. Meu irmão, a verdadeira liberdade é viver uma vida onde os elogios não te definem e as críticas também não. Onde a sua identidade está bem estabelecida no Senhor. Eu posso te dizer, querido, Bruno, eu acho que está sobrando um pouquinho de retorno aqui da frente, está quase dando microfonia. Eu posso te dizer, meu irmão, as mesmas pessoas que chegam para você e falam: uau, como você é incrível, eu tenho uma aliança, a aliança no Senhor, eu tenho com você. E aí a pessoa: eu te amo, eu te valorizo, eu te honro, eu te exalto. E essa mesma pessoa, quando você dá a primeira mancada com ela, às vezes não é nem mancada, só ela que interpretou que era mancada, é a que te destrói. Então é por isso que eu vou ficar sozinho, não ficar perto desse povo. Não, meu irmão, a sabedoria está em entender que as pessoas estão vivendo o próprio processo delas, e nós a amamos. Quando elas nos elogiam, nós a amamos. Quando elas nos criticam, nós a amamos. Por quê? Porque esse é nosso chamado, esse é nosso papel. Quando você tem a sua identidade bem definida do Senhor,
O elogio das pessoas não te deixa envaidecido. E aí, se o elogio das pessoas não te deixa envaidecido, a crítica delas não te deixa para baixo também. Tá tudo certo. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Querido, se você der ouvido, se Davi tivesse dado ouvido para os elogios, ele poderia ter entrado num lugar de desonra. Porque Davi tinha sido ungido para se tornar o novo rei de Israel, mas ele ainda não era. O rei era Saul. E ele tinha que honrar Saul, amém? Ele poderia ter aberto espaço para a soberba no coração dele, e aí, como eu disse, consequentemente, a queda. Nós precisamos ser cuidadosos, querido, depois das nossas primeiras vitórias. Um dia eu ouvi um bilionário falando um negócio que eu gostei muito. Ele falou assim, ele estava explicando o processo para se tornar milionário. Ele falou assim, no processo para se tornar milionário, qual é a coisa mais difícil? Os primeiros 100 mil. E ele falou, e qual é o maior inimigo também? Ele falou, os primeiros 100 mil. Aí o entrevistador perguntou, por quê? Cara, porque do 0 aos primeiros 100 mil, suas roupas eram feias. Aí agora você tem 100 mil, você está bonitão. Talvez você trocou de carro. Não mudou a sua vida ainda, mas já dá para alugar um lugar melhor para morar. E se você se envaidece nessa primeira vitória, você começa a viver o que não está disponível ainda para você. Não deixe que sua primeira vitória te torne um soberbo orgulhoso. O diabo, ele não vai usar pessoas apenas para denegrir a sua imagem. Hoje em dia não pode mais usar essa palavra, né? Obrigado, Noemi, tamo junto. Querida, racismo estrutural, se converta. Desculpa o desabafo. O diabo não vai usar só pessoas para denegrir a sua imagem, ele vai usar pessoas para te envaidecer, para tocar no ponto que você sabe que é sensível para você. E você fala, glória a Deus, é isso mesmo. Ó, o Senhor confirmando, usando seus servos para... Querido, às vezes tem elogios que vêm para te derrubar. Nosso papel é deixar a nossa identidade ser definida por aquele que nos criou. Quem te criou sabe quem de fato você é. Amém? Então, no processo, cuidado com a voz dos elogios. Agora, eu vou usar Saul como o exemplo para uma voz que a gente tem que tomar cuidado. Então, o versículo 7 diz... as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A segunda voz que a gente tem que tomar cuidado depois das primeiras vitórias é a voz da comparação. Querido, comparação é a ferramenta mais certeira para você se tornar alguém medíocre. Porque às vezes quando a gente está mal, a gente usa a comparação para se sentir injustiçado, coitado, tadinho de mim. E quando a gente está bem, a gente usa a comparação para mostrar, tá vendo? É porque não perseveraram. Olha, eu fui fiel, eu continuei, eu perseverei. Querido, comparação geralmente vem do inferno. Você precisa, mais uma vez, ter a sua identidade bem definida no Senhor. Você fala, não, mas a gente teve a mesma história, a gente veio do mesmo lugar e eu dei certo, por que os outros não deram certo? Você não veio do mesmo lugar coisa nenhuma. Esses dias eu vi um psicólogo falando, ele falou assim,
Duas crianças, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Por que são tão diferentes? A resposta é: eles não tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. Eu nasci em 1988. Meu irmão mais velho nasceu em 1980. Nesses 8 anos de diferença, quanto a vida dos meus pais não mudaram? Em 85 nasce o meu irmão do meio. Meu irmão mais velho tiveram pais de primeira viagem. Meu irmão do meio tiveram pais que já tinham um filho. Eu tive pais que já tinham 2 filhos. A grande questão é que a gente tenta comparar contextos e, querido, sempre vai ser uma furada. Você não viveu as mesmas coisas que as outras pessoas, você não saiu do mesmo ponto que elas saíram, você não tem a mesma jornada que as pessoas. Não se compare. Amém? Aleluia. Você está recebendo algo bom essa noite? Saul deu ouvidos à cantoria, se comparou. Na real foram o Zé Polvinho que estava fazendo a comparação, né? E Saul comprou a ideia. E ele ficou irritado. E aí, irritação, a Bíblia fala, né? Ele ficou muito irritado, depois ele se comparou. Depois ele teve medo, ele falou assim: só falta dar o reino para ele. Depois ele teve inveja. A partir daí ele decidiu no coração perseguir Davi. Querido, comparação abre portas para pecados bem piores. Tem um homem de Deus que dizia: pequenos pecados são como pequenos ladrões. Eles entram por frestas pequenas, mas uma vez que eles entraram, eles vão abrir a porta para que os grandes entrem também. Se você continuar lendo, o que acontece com Saul logo, imediatamente depois que ele ficou irritado, com raiva e decidiu perseguir perseguir Davi. Ficou endemoniado. Olha isso. O cara ficou endemoniado. Querido, abrir seu coração para comparação é um lugar muito perigoso. E aí, esteja você se comparando com alguém que na sua cabeça está num nível acima, ou alguém que na sua cabeça está num nível abaixo. Eu consegui vencer, eu consegui largar isso, eu consegui mudar a minha vida, é porque o outro é preguiçoso. Às vezes até é mesmo, mas não cabe a você julgar. Não é da sua alçada. Comparação, meu irmão, é um vilão. Um dos grandes cuidados que a igreja de Cristo precisa ter é para não nos tornarmos legalistas, soberbos, julgadores. Porque às vezes a gente estava no mesmo lamaçal que os outros. Só que Jesus veio, nos alcançou pela sua maravilhosa graça, nos redimiu. Opa, chegou mensagem aí. Nos redimiu, se for Jesus, depois fala pra gente o que ele está falando. E aí a gente vê, Jesus fez tudo isso por mim. E aí a gente, quando vai olhar para o outro, não consegue estender a mesma graça. A gente fala: é o outro que não quer, tá vendo? Não quer mudar, não tem jeito. Meu irmão, seu papel devia ser orar. Seu papel devia ser amar, seu papel devia ser andar a milha extra, tentar e insistir, porque o processo do irmão é diferente do seu processo. Você não é ele não é você, graças a Deus. E como diriam vossos poetas, toma conta da tua vida. Aleluia. Amém. Comparação sempre vai te colocar num lugar muito difícil. Você já percebeu que quem está feliz não se compara? Só quem está em falta se compara. Quem está pleno, realizado, satisfeito, você fala: rapaz, isso aqui está bom demais. Se nós aprendermos a ter o nosso contentamento no Senhor, comparação não vai ter lugar no nosso coração. Se comparação não tiver lugar no nosso coração, vitimismo não tem lugar no nosso coração, soberba não tem lugar no nosso coração. Querido, não dê ouvidos à comparação.
mesmo depois das primeiras vitórias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Comparação abre porta para o sentimento de ofensa. Como assim? Por que fizeram isso por ele e não por mim? Por que o outro teve a oportunidade e eu não? Por que na minha vez fizeram diferente? Ofensa. Isso vem do orgulho e da soberba e da comparação. Comparação, como eu disse anteriormente, ela gera esse sentimento de injustiça. Eu fui injustiçado. Imagina Saul falando, esse povo é tão ingrato. Olha o que eu passei por eles. Olha o tanto de guerra que eu venci por eles. Olha, não tinha nenhum rei em Israel, eu fui o primeiro. E agora vem esse Davizinho aí, matou um gigante só e já estão colocando ele acima de mim? Isso é a voz do diabo, meu irmão. E isso vem da comparação. Toma cuidado com a comparação, porque ela te aprisiona, te acorrenta, te impede de avançar. Amém? Aleluia. A comparação é um assassino da alegria. Quando você está se comparando, meu irmão, você está abrindo a porta para viver uma vida frustrada. Porque, sei lá, vou dar um exemplo da música. O cara pode ser bom músico, muito, muito bom músico. Assim como vive o Senhor, eu tenho certeza que existe um chinês de 8 anos de idade que é melhor que ele. Com certeza, vai ter um chinesinho tocando lá instrumento. Você fala, misericórdia, estudei 10 anos da minha vida, esse moleque é melhor que eu. Agora, se eu estou feliz com a minha jornada, entendendo no Senhor que eu estou dando o passo adequado para cada uma das estações da minha vida, eu não tenho por que me comparar. Aleluia. Não dê ouvidos à voz da comparação, amém? 1 Samuel 23, versículo 9, 1 Samuel 23, versículo 9, o texto diz assim: quando Davi soube que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. Deixa eu te explicar o contexto. Davi fugiu para um lugar chamado... Enfim, ele fugiu para algum lugar. E ele... começaram a falar, Saul está vindo. Saul está chegando. Esse era o boato. E essa é uma voz que você precisa silenciar. A voz dos boatos. Mesmo que eles sejam verdadeiros. Como assim, pastor? O que Davi fez diante de boatos que chegaram até ele? Ele falou, me dá o colete sacerdotal porque eu vou falar com o Senhor. Querido, quando fatos e boatos chegarem até você, você precisa interpretá-los com a ótica de Deus. Amém? Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque algumas informações chegam até nós e a gente quer entrar no nosso modo jogo de xadrez. Falando, não, ele mexeu essa peça aqui porque ele está querendo pegar aqui, então já vou me adiantar aqui e vou fazer não sei o quê. E você está tramando um monte de coisa, quando na verdade você deveria ir para a oração. E falar, Senhor, o que o Senhor tem para dizer sobre essa situação? Senhor, o que o Senhor está dizendo sobre essa causa? A Bíblia conta em Atos capítulo 21 que um profeta de Deus chamado Ágabo, ele chega diante de Paulo, pega o cinto de Paulo, prende as mãos de Paulo e fala, é isso que farão com o dono deste cinto. Prender ele. E as pessoas começaram a chorar. Bom, o profeta era bom? Era. Estava falando da parte de Deus? Estava. E a interpretação que o povo fez? Paulo, se o profeta de Deus veio e disse que se você subir para Jerusalém vão te prender, qual é a interpretação? Não vá para Jerusalém.
E eles começaram a chorar e falando: Paulo, não vai. E Paulo falou: por que vocês querem me desanimar? Eu estou sabendo, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso em Jerusalém, e eu estou pronto para ser preso, inclusive eu vou morrer lá. Mas lá é o lugar que eu tenho que ir. Paulo, ele interpretou os fatos, não de acordo com os sentimentos mundanos, humanos e momentâneos. Ele interpretou os fatos de acordo com a visão de Deus. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. O que isso quer dizer? Querido, existem fatos e verdades. E nem sempre os fatos são as verdades. Como assim, pastor? Alguém que está enfrentando uma doença. A pessoa tem um fato, ela está doente. Essa é a verdade? Não. Qual é a verdade? A verdade é que eu sou curado em Cristo. E eu fico com a verdade até que o fato se ajoelhe diante da verdade. E a verdade prevaleça. Amém? Agora, nós temos um privilégio, nós temos o Espírito da verdade, que pode nos conduzir em toda a verdade. Como isso se aplica lá na história de Davi? Saul está vindo, Saul vai cercar a cidade, Saul está com um exército. Beleza, me dá o colete que eu vou orar. E ele chega diante do Senhor e pergunta de maneira específica: Senhor, Saul está vindo? O Senhor responde, vamos ler, vai. 1 Samuel 23, vamos ler a partir do versículo 10. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir. Oh, querido, se a gente fizesse isso com todos os boatos que chegam no nosso ouvido, hein? Ai, fulaninho está falando de você. Pega o seu colete sacerdotal e vá orar. Aproveita o fofoqueiro que veio trazer isso para você. Dá a mão aqui, vamos orar, abençoado. Aleluia. Pronto, aí quero ver se a fofoca continua. Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Então olha que bênção. Davi pegou o fato e fez uma pergunta específica para Deus. Deus, isso vai ser assim? O Senhor disse: vai, ele virá. E aí Davi insistiu na pergunta. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila me entregarão? Cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então assim, Davi pegou os boatos e ele foi confirmar com aquele que detém toda a verdade. Senhor, é isso que vai acontecer? Sim. E vão me entregar? Vão. Então beleza, a partir daqui a gente vai agir. Querido, faça isso com os fatos que chegarem até você. Às vezes, um diagnóstico médico é um fato. Pega o fato e leva diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para dizer diante desse fato? E às vezes o Senhor vai te dizer: ore. Às vezes o Senhor vai dizer: receba a sua cura. Às vezes o Senhor vai dizer: faça o tratamento. Amém? Glória a Deus. Querido, isso choca a sua fé? Eu falar que o Senhor pode te inspirar a fazer o tratamento? Deixa eu te dizer uma coisa. O sobrenatural também pode te alcançar através da mão do médico, viu? Isso não tem nada a ver com a minha ministração, mas eu me senti inspirado a falar isso. O médico pode ser usado por Deus para manifestar o sobrenatural na tua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Dar ouvidos aos boatos sem passar eles diante do Senhor vai abrir porta para a desesperança chegar na sua vida. Imagina, se Davi ficasse com aqueles boatos e falasse assim: fugi, tentei, e agora Saul vem, vai cercar a cidade, não tem mais o que fazer.
Já era. É isso. Vamos chorar. Mais perto quero estar. E pronto, prepara para morrer. Não, meu irmão. Dar ouvido para os boatos sem pegar a perspectiva de Deus vai te levar para um lugar de desesperança, de medo e talvez até de preocupação. Agora, quando você acessa o que o Senhor está falando, querido, você tem uma resposta para dar aos fatos. Deixa eu te dizer uma coisa. Diante da verdade, todo fato tem que se dobrar, até que a verdade se torne o fato. Essa é a vida de fé. Eu sou curado, mas o fato está aqui no diagnóstico médico. Mas calma um pouquinho, eu vou continuar focando minha atenção, a minha confissão, a minha imaginação aqui na verdade, porque daqui a pouco o fato vai ter que se dobrar à verdade. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Uma outra voz que você vai ter que tomar cuidado em qualquer processo que você vive e depois das primeiras vitórias é a voz da vingança. Vamos lá, 1 Samuel 24, versículo 4. O que estava acontecendo aqui? Saul entrou numa caverna, o povo de Davi estava lá dentro da caverna. E aí, os caras ficaram até profeta, ó. O povo que estava com Saul. Olha só. O povo que estava com Davi, perdão. Os soldados de Davi, só recapitulando, porque eu posso ter trocado os nomes. Então, Davi estava com seu exército escondido dentro de uma caverna. Saul entrou na caverna e aí aconteceu isso. Os soldados de Davi lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor o falou quando disse, ó, profeta, né? Entregarei seu inimigo nas tuas mãos para que faça com ele o que quiser. Rapaz, Davi já estava cantando, minha vitória tem sabor de mel. É hoje, velho, é hoje que eu resolvo esse problema. Não fiz nada para esse daí, ele está me perseguindo, está querendo me matar, eu estou fugindo há anos. E hoje eu vou resolver. E aí, então Davi se arrastou sem ser percebido e cortou uma parte do manto de Saul. A voz da vingança, querido, ela é muito sutil, mas ela pode roubar você da promessa nos últimos segundos antes da manifestação da promessa. Porque a voz da vingança deflagra uma atitude errada do coração. É você pegar o que Deus está fazendo na tua vida para esfregar na cara dos outros. É a irmã que estava crendo por um namorado, um homem de Deus, enviado por Deus, porque todo Natal os tios, as tias perguntavam, e os namorados? E a irmã não aguentava mais responder, sei lá, dar qualquer desculpa. Aí ela começa a namorar, aleluia, glória a Deus. E aí vai ter um churrasco da família. E o desavisado do namorado vai de bermuda e chinelo, afinal é um churrasco da família. Aí a moça que está com a expectativa, agora minhas primas vão ver, minhas tias vão ver, olha o homem que Deus me deu. O cara chega lá de bermuda e chinelo, ela fala, cadê seu smoking? Por que você não foi na doutora Ingrid fazer uma harmonização facial, resolver essa cara feia, resolver a sua vida? E o cara falou, velho, eu achei que era só um churrasco. Eu sei que eu estou brincando, mas o que eu quero dizer com isso? Queridos, às vezes, o início da nossa vitória, a gente quer mostrar para todo mundo, para tentar provar algo para alguém. Meu irmão, isso deflagra intenção errada no coração. O sentimento de vingança, de olha, Deus agora me deu dupla honra e vai ter que me engolir, todo mundo vai ver. Coisa de gente carnal. Se Davi tivesse dado ouvido, Davi tinha perdido a promessa aos 45 do segundo tempo com o jogo ganho. A voz da vingança, o problema dela é que ela é sedutora. Você fala assim, é justo. Olha o que eu passei. Não, agora todo mundo vai ter que ver, aplaudir de pé. Quem não viu, sei lá como é essa música. É isso aí.
Graças a Deus que seu pastor não sabe essa música. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando suas pequenas vitórias te tornam envaidecido e faz você querer ter sentimento de vingança para provar algo para alguém, só mostra quão carnal você está sendo. Esse é o sentimento de irmão mais velho lá da parábola de Lucas 15. O mais novo sai, faz besteira, arruina a vida dele, e quando decide voltar, o cara, não, eu estou aqui, fiel o tempo todo, sem descumprir nenhuma ordem. Esse daí gastou metade da herança que era minha também. E agora vai festa para ele? Esse é um sentimento diabólico, querido. O nosso coração, quando se converter, ele simplesmente vai se alegrar porque o coração do Pai está alegre. O sentimento de vingança, meu irmão, é sutil, mas ele pode roubar você da promessa. Pertinho de você viver a promessa. O sentimento de ser notado, de mostrar, olha como Deus mudou minha sorte, agora minha vida é outra e todo mundo vai ver e eu preciso realmente postar para que todas as pessoas enxerguem o que Deus fez. Desculpa, isso não é ser inspirado por Deus. Amém? Cuidado com a voz da vingança, meu irmão. Davi, ele teve a oportunidade. Estava lá, mas ele não cedeu para a voz da vingança. Romanos 12, 19, vamos ler. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Olha aí, vamos ler isso junto? Amados. Tá bom aí, olha isso. Pronto. Uma boa palavra. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O problema é que às vezes a gente lê isso e a gente quer calcular como Deus vai vingar a gente. Deus vai fazer alguma coisa, porque eu sei o que eu passei na mão desse aí, e quando Deus agir. Eu fico lembrando do que Jesus disse para os seus discípulos que queriam orar para cair fogo do céu para matar os samaritanos. Jesus falou: vocês ainda não sabem a que espírito vocês pertencem? Sabe qual foi a vingança? Oh, aleluia! Sabe como Deus se vingou de um moleque que estava consentindo com a morte do primeiro mártir do evangelho? Como Deus se vingou de um menino que estava lá no Sinédrio, segurou as roupas de Estevão enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Deus se vingou da seguinte maneira, fazendo daquele menino o apóstolo Paulo. A melhor maneira de destruir um inimigo é transformá-lo em amigo. E às vezes a gente quer que Deus se vingue, mas do nosso jeito. E querido, a resposta no cristianismo se chama amor. Deus se vingou de Paulo, fazendo Paulo viver e morrer pela causa pela qual Estevão foi apedrejado. Aleluia! O nosso papel é cooperar com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, não dê ouvidos à voz da vingança, porque ela pode sabotar o destino que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Esse sentimento de ter que mostrar para as pessoas, isso é tão exaustivo, meu irmão.
esse sentimento de ter que mostrar que eu também sei fazer, que eu também dei certo, que eu também sou um sucesso. Para com isso, meu irmão. Nós estamos na casa do nosso Pai. Sabe, quando eu vou na casa dos meus pais, eu não preciso ser tão polido. Eu não preciso ser certinho. Na casa dos meus pais eu sou quem eu sou. Você não está mais numa guerra para provar quem você é. Você pode descansar. Amém? Glória a Deus. Existem algumas vozes que nós precisamos amplificar ainda no processo. Essas vozes que eu falei, primeiras, a gente precisa eliminar, silenciar, excluir, deletar, ir lá na lixeira, dar Ctrl Alt Delta. Você precisa jogar fora esse negócio. Agora, existem vozes que você precisa aumentar. 1 Samuel 19, versículo 18. Você está recebendo algo bom essa noite? Tendo fugido e escapado, Davi foi ter com Samuel em Ramá e contou-lhe o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram para Naiote e ali ficaram. O texto não fala qual foi a conversa detalhada entre Davi e Samuel, mas para que você se lembre, Samuel foi o cara que ungiu Davi antes de tudo isso acontecer. Foi o cara que deu a promessa: você é o novo rei de Israel. Sabe o que Davi fez? No meio do problema, no meio da pressão, quando estava sendo perseguido, ele voltou para a fonte da promessa. A fonte da promessa, no caso, era o que Deus falou através de Samuel. Querido, no meio do problema, você precisa mais uma vez visitar aquilo que Deus já te falou, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele disse. Quando as coisas parecerem tão agitadas e quando as coisas parecerem tão amedrontadoras, você pode mais uma vez voltar para a promessa e deixar o seu coração jogar âncoras sobre a promessa, criar raízes sobre a promessa e ficar com a promessa ao invés da pressão. O que Deus prometeu, volta para lá. Volta para a promessa, pensa nela mais uma vez, medita nela, deseja ela mais uma vez. Aleluia. Sabe, às vezes a gente lê, aqui 1 Samuel, Davi é ungido lá no capítulo 17, aqui no 23, já está acontecendo tudo isso. E dá a impressão que foi rápido, né? Uma semana uma coisa, outra semana outra coisa e foi, acabou. Meu irmão, entre Davi ser ungido e Davi sentar no trono, alguns estudiosos apontam que foi um tempo de 16 anos. 16 anos fugindo, perseguido e sendo fiel. Nosso papel é perseverar com a promessa. Nosso papel é pensar na promessa, meditar na promessa, trazer ela para a nossa vida. Muitas vezes a gente está pegando alguns jargões evangélicos que não têm base bíblica para justificar as nossas próprias debilidades. Às vezes a gente está dizendo Deus tem pressa, quando na verdade somos nós que temos ansiedade. Eu acho esse termo bem estranho, né? Porque como que o Senhor que criou os céus e terra, o Senhor do tempo, está com pressa? Como que o Deus que parou o sol quando Josué orou, está com pressa? Deixa eu te dizer, Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Aleluia. Meu e o seu papel é ficar velando sobre a promessa, amando a promessa, imaginando a promessa, crendo na promessa. Óbvio, querido, nós queremos viver o cumprimento da promessa, mas nós precisamos fazer isso a partir da seguinte convicção: o tempo de Deus é melhor. Eu lembro que esses dias eu preguei sobre a história de Caleb.
Caleb, ele manteve a promessa 45 anos, meu irmão. Não, pensa aí. Moisés prometeu, ele tinha 40 anos. O início do cumprimento da promessa veio, ele tinha 85 anos. Só que ele disse uma coisa: eu estou tão forte agora como no dia que Moisés me prometeu. Como é possível isso? Se você mantiver os seus olhos na promessa, você vai manter a sua força. Se você mantiver os seus olhos na promessa, você mantém o seu vigor. Se você mantém os seus olhos na promessa, você mantém a atitude certa diante das circunstâncias. Então, uma voz que você deve amplificar em você é a voz da promessa. Eu lembro que Deus prometeu, eu lembro que Ele falou, e tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Uma outra voz que nós devemos amplificar sobre a nossa vida, eu já falei um pouco sobre ela, acabei lendo, é a voz específica de Deus. O que eu quero dizer com isso? Aquela história lá, Saul estava vindo, Davi colocou o colete sacerdotal, foi orar, perguntou para Deus e Deus falou algo específico. Sabe, meu irmão, Deus está falando sobre a sua vida agora. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo com base naquilo que Deus falou no Yada XP há 2 anos atrás, e aquela verdade tocou o nosso coração, e a partir de lá, por preguiça, nós não ouvimos mais nada da parte de Deus. Ouça o que Deus está falando especificamente para você agora. Eu costumo dizer que tem muito Isaac morrendo porque nós, às vezes, na posição de Abraão, paramos de ouvir o Senhor. Como assim? Deus falou, me entregue Isaac, sacrifique Isaac. E depois o mesmo Senhor falou, não fere o rapaz não. Agora imagina se Abraão tivesse dito, não, Deus falou, eu estava lá, ele falou mesmo, eu vou cumprir. Isaac não ia estar bem. Posso te dar um conselho? Continua ouvindo ao Senhor. Sabe, querido, Deus não é volúvel. A Bíblia fala que nele não há mudança nem sombra de variação. Mas, meu irmão, a verdade que Deus falou ontem, hoje, pode ser pintada com uma nova realidade que você passa a entender de maneira diferente. Por que Deus mandou Abraão parar? Deus se arrependeu? Não. Deus simplesmente entendeu. Abraão já obedeceu no coração, está tudo certo. Não precisou matar o menino, olha que bênção. Isaac agradece, né? Às vezes, aquilo que você ouviu da parte de Deus, sim, foi o Senhor falando com você. Mas que tal você voltar para o Senhor para receber novos detalhes, mais aspectos sobre aquilo que Ele disse sobre a sua vida? Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer, gente, eu percebo no meu espírito Deus trazendo novos vislumbres sobre promessas que Ele fez para a vida de algumas pessoas na parte profissional. Então, assim, a promessa continua a mesma, mas Deus trazendo, essa é a impressão que eu tenho. A promessa continua a mesma, mas agora você vai ter a perspectiva certa daquilo que Deus estava falando. Deus não mudou o que Ele estava falando, é você que não estava enxergando do lado certo. E aí quando você enxerga sob a perspectiva certa, você pode viver aquilo que Ele tem para você. Isso faz sentido para alguém aqui? Que bom. Ouça a voz específica de Deus. Aleluia. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar dizendo isso. Não, eu vou falar isso e mais uma coisa. Mas 1 Samuel 23, versículo 16. Jonatas, ele era filho de Saul, mas ele fez uma aliança com Davi. Ele se tornou, a Bíblia fala, melhor amigo de Davi. E então 1 Samuel 23, 16 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, foi ter com Davi em Oreza, e o ajudou a renovar a sua confiança em Deus, dizendo-lhe:
não tenha medo, meu pai Saul não o alcançará. Você será rei de Israel, e eu serei segundo no comando. Até meu pai Saul sabe disso. Mas o que eu quero dizer aqui é essa primeira parte. E o ajudou a renovar a sua confiança em Deus. Querido, deixa eu te dizer, às vezes a voz de Deus para a sua vida vai estar na boca do seu irmão. E nós precisamos de gente que às vezes nos ajudam a renovar nossa confiança em Deus. É por isso que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Às vezes a gente precisa de alguém que vai nos ajudar a renovar, confia no Senhor, relembra a promessa, lembra do que Deus te falou, não para aí, levanta, continua acreditando. Querido, como nós precisamos de pessoas como essas, como nós precisamos de, a Bíblia fala, ame um amigo em todo tempo, mas no dia da angústia, ele se mostra como um irmão. Querido, como é bom ter irmãos no dia da angústia, como é bom no dia do problema ter alguém que te ajuda a renovar a sua confiança em Deus, a colocar a sua confiança em Deus. Como é bom quando a gente não tem outras perspectivas, ter alguém que nos lembra do que o Senhor falou. Como é bom, meu irmão, saber que a gente tem pessoas que a gente pode contar no dia mal. Como é bom ser essa pessoa para alguém. Aleluia. Logo que eu comecei a liderar adolescentes na igreja, bastante anos atrás, eu lembro que a gente teve um movimento assim bem relevante, né, dos adolescentes, né, algumas dezenas de adolescentes assim e eventos grandes e tal. E eu lembro que a minha oração por eles era a mesma: Senhor, permita que essa meninada tenha os seus melhores amigos aqui dentro. Porque, querido, eu fui fruto disso. Eu fui fruto de ter amigos de verdade dentro da igreja. Como isso é bom, meu irmão. Como é bom ter pessoas que no meio do problema estão falando fé e não incredulidade. Como é bom ter gente que te confronta em amor. Como é bom, querido, a gente ter amigo de verdade. Amigo de verdade, querido, coloca o dedo na nossa cara e fala: você está errado. Amigo de verdade briga com a gente, mas quando tá diante dos outros nos protege. Oh, que bênção é ter gente que é leal. Nós podemos construir isso. Nós podemos ser isso para outras pessoas, amém? Aleluia. Jonatas foi a provisão de Deus que Davi precisava. Jonatas ajudou Davi a renovar a sua confiança em Deus, amém? Por último, outra voz que nós precisamos amplificar é a voz da honra. 1 Samuel 24, versículo 5, depois que Saul cortou, né, o manto de Davi, ele, em seguida, a consciência de Davi, né, 1 Samuel 24, 5, em seguida a consciência de Davi o perturbou por ter ele cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos soldados: que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor. Olha só, ele chamou Saul de meu senhor, o cara que estava tentando matar ele há anos. Ao ungido do Senhor. Não, vamos ler de novo. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Não levantarei a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Você lembra da voz da vingança? Aqui está a resposta. A voz da honra.
A Bíblia não diz que honra é algo que a gente entrega quando a gente concorda. Era uma boa hora para dizer amém. Às vezes a gente fala assim, eu honro demais minha liderança. E às vezes a gente só concorda, a gente só tem uma congruência de ideias. A honra, ela é demonstrada no dia da discordância. No dia em que você fala, rapaz, eu acho que não devia ser por aí não. Mas beleza. Me submeto, honro e pego junto. A Bíblia não diz, honra seu pai e sua mãe se eles tiverem plantado 10 igrejas, forem missionários, tiverem faculdade, pós-graduação. Não, honra seu pai e a sua mãe. Mas você não sabe o que meu pai e minha mãe fez para mim. Eu não sei, mas a Bíblia continua dizendo. Então, eu colocar os erros do meu pai e da minha mãe como desculpa para desonra, é eu ser seletivo com o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é a verdade. Aí, André, você concorda com tudo que seu pai e sua mãe fazem, fizeram e vão fazer? Lógico que não, meu irmão. Mas isso não me exime de honrá-los. Isso não deve me tirar da posição de honrá-los. Pastor, então, pelo amor de Deus, o que é honrar? Honrar é você considerar aquilo de precioso que o outro carrega. Honrar é revelar o ouro, mesmo com tanta lama por cima. Amém? É fácil? Lógico que não. Mas lembra que Davi estava sendo jurado de morte e decidiu honrar. Chamou Saul de meu senhor, ungido de Deus. Olha só, Davi sabia. Rapaz, Deus me ungiu para assumir o lugar desse cara. Davi sabia. Não, a unção agora está comigo. Mas Davi não entrou nessa posição não. Ele falou, ele foi ungido antes de mim. Ele é o rei. Eu não vou tocar nele. E quem está comigo também, ninguém vai tocar nele. Sabe o que isso fez? Se você continua lendo a história, Saul, quando sai da caverna, Davi chega, chama, ei Saul, eu tive a oportunidade. Davi se prostrou com o rosto em terra diante do cara que estava querendo matar ele. Davi acabou de ter a oportunidade de matar o cara. Mostra o pedaço do manto de Saul e fala, eu tive a oportunidade, mas não fiz. E aí agora, o perseguidor de Davi profetiza sobre Davi. Saul fala, agora é certo que você será o rei de Israel. Olha só, Saul estava com medo dele se tornar o rei de Israel. Mas Saul, diante de uma atitude de honra, teve que reconhecer, não é possível, esse cara vai ser o rei de Israel. Tem coisas que só a honra libera sobre a sua vida, querido. Eu quero lembrar, honra não é concordar com tudo, mas honra é revelar o ouro sem esbarrar na lama. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, quão ingrato, quão injusto nós seríamos se não reconhecêssemos pessoas que fizeram tão bem para nós, por conta do mal que elas fizeram também para nós. Nossa posição de amor é honrar. A voz da honra precisa ter lugar no nosso meio. Porque senão a gente vai sabotar o destino que Deus tem para nós. O que é desonra? Desonra é considerar como comum quem deveria ter lugar de destaque. Desonra é considerar como qualquer um, como mais um, quem Deus nunca viu como mais um. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu e você somos frutos de pessoas que acreditaram em nós quando a gente não acreditava em nós. Nós precisamos
restaurar no nosso coração a posição de honra. Porque sem essa posição a gente não vai viver o que Deus tem para nós. Às vezes com receio de uma pregação falaciosa e vaidosa, a gente evita falar assuntos importantes e isso está errado. Honra continua sendo honra. E é nosso dever diante de Deus reconhecer. Honra é a lei do reconhecimento. Eu vejo, graças a Deus hoje isso acontece menos, tá? Mas, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, acontecia muito de vir, né, o Verbo da Vida Sapopemba ainda não existia, mas de vir ministros para as nossas igrejas. E aí a galera tirava foto e honrava, e dava oferta, e fazia cartinha lá para ler no rema, e falava. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você era criança e você estava doente, com febre de madrugada, quem acordava para te levar no hospital era seu pai e a sua mãe. Não era o ministro que veio viajar lá de longe, eram eles que corriam com você para o hospital. É digno honrá-los. Antes de eu ser o André pregador, quem me arrastava obrigado para o culto de oração era a dona Márcia. Quem me ensinou a orar foi ela. Antes de eu ler o livro do irmão Reagan, quem me obrigava a ir para a igreja não era ministro nenhum. É digno que eu reconheça quem merece honra. Porque às vezes é muito fácil eu ficar postando e repostando foto do ministro famoso ou do professor que eu tive e não reconhecer quem pagou o preço para eu estar onde eu estou. Sabe, meu irmão, eu louvo a Deus porque eu já recebi muita imposição de mão de grandes homens de Deus. Glória a Deus, isso me anima. Mas quem me manda áudio todo domingo antes de eu pregar falando: é você que prega na sua igreja hoje? E um áudio orando? É dona Márcia. E eu tenho que honrar. É o seu Zé que fala: e aí, filho, como está a igreja? Ah, pai, tá bênção. Estou rezando todo dia pela sua igreja. Eu falei: que bom, pai, reza mesmo. É digno reconhecer quem merece honra, meu irmão. Honra é reconhecer aquilo de precioso que as pessoas carregam, sem esbarrar nos erros que elas cometeram. Sabe? Tem gente que precisa, hoje mesmo, usar isso aqui para manifestar honra. Para lembrar de alguns fatos e dizer assim: ei, obrigado. Eu lembro de um dia que eu era criança, vou encerrar, eu acho. Eu era criança e tinha... A igreja que eu fazia parte tinha uma competição de conhecimentos bíblicos. E era estadual, assim, era um negócio muito doido, né? Moleque é competitivo, seja jogando bola ou estudando a Bíblia. O que a gente quer ganhar é zoar os outros. E aí, essa era basicamente a minha atitude. E eu estudei, meu irmão, eu ia competir em conhecimentos gerais sobre a vida de Jesus. Eu estudei, eu me preparei, eu estava pronto para levar a medalha de ouro. E eu não tinha dinheiro para pagar. A competição ia ser em São Sebastião. E a igreja fretou um ônibus e tal, e aí tinha que pagar a inscrição. Eu tinha meus 12 anos. E minha mãe e meu pai falaram: não tem dinheiro, não tem como. Não vai dar para você ir dessa vez, não. E aí o meu líder, o irmão Marconde, ele falou: André, tem que ir. A senhora autoriza ele ir? Autorizo, então eu pago do meu bolso. Oh, querido, eu descobri o que é ser igreja desde cedo. Graças a Deus, meu irmão. Foram meses de um menino estudando a Bíblia para uma competição. E graças a Deus que um homem pagou o meu ingresso. Eu lembro quando o ônibus fez uma parada na rodoviária, todo mundo foi comer. E eu sem graça, eu sabia que eu tinha ganhado, né, alguém tinha pagado. Eu falei: André, vem cá.
pega isso, 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 e ele escolheu um monte de coisa para eu comer. Meu irmão, que bênção, que alegria saber que alguém pagou por mim, alguém garantiu o meu ingresso. Querido, e eu fui para aquela competição, eu participei, e eu lembro que alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu fui lá visitar o irmão Marconi. Falou: André, o que te trouxe aqui? Gratidão, irmão Marconi. Foi isso que me trouxe aqui, porque da nossa meninada lá, infelizmente, alguns morreram, alguns foram para o crime, mas eu fui dizer, irmão Marconi, eu não sei da vida dos outros, mas tem um que está pregando a palavra, tem um que deu certo, tem um que virou. Obrigado pelo seu investimento. Existe uma unção da parte de Deus que só é liberada na honra. E nós precisamos reconhecer pessoas que pagaram preços por nós. Amém? Você recebeu algo bom essa noite? Aleluia. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor está construindo em nós. Queremos viver, Senhor, sem nenhuma amarra no passado, sem nenhuma coisa mal resolvida. Obrigado, Senhor, porque honra restaura, porque honra libera unção. Senhor, em nome de Jesus eu oro por sua manifestação. Todo orgulho cedendo diante do Senhor. E meus irmãos decididos a dar ouvidos às vozes certas e rejeitarem as vozes erradas. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pessoal que está escalado no time de ministração aqui para frente. Esses irmãos, eles podem e querem, desejam orar por você. Então, se você precisa de oração para algo, para qualquer área da sua vida, por favor, vem aqui, nós desejamos mesmo orar por você. Querido, eu oro para que o Senhor continue ministrando no seu coração. Querido, sair daqui ignorando esse elefante que está no meio da sala, só vai fazer mais mal. Saia daqui resolvendo derrubar algumas coisas que ainda estão te prendendo no passado. Uma ligação, um abraço, um agradecimento tem o poder de resolver muita coisa de um passado. Decida viver livre, meu irmão.